durante uma operação policial que investiga crimes sexuais contra crianças e adolescentes. É grave isso. Um terceiro suspeito também foi preso. E eu acho que você que está aí já está... Quem será? A matéria, você vai ver agora a informação. Foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão e entre os alvos estavam 2 professores que estão sendo investigados por cometer crimes sexuais contra adolescentes. O objetivo é de alguns professores, da rede estadual e professores da rede privada que estavam envolvidos em situação de violência contra criança e adolescente de natureza sexual, previstos no Código Penal e no Estatuto da Criança e Adolescente. São crimes de estupro de vulnerável, assédio sexual, armazenamento e produção de material de abuso infantil, então crimes graves e cometidos por pessoas em situação de vulnerabilidade, são as crianças e adolescentes, e que estavam diretamente ligadas à vigilância, desses profissionais. A polícia chegou até os suspeitos após denúncias das vítimas. Um professor de 30 anos de uma escola estadual localizada na zona norte de Natal foi preso em cumprimento a um mandado de prisão temporária. Ele é investigado por estupro de vulnerável, assédio sexual e armazenamento de material pornográfico ilícito. Cerca de 8 alunos teriam sido vítimas do docente. Esse professor, ele já está na rede estadual há bastante tempo. Uma vítima nos procurou, junto com a sua família, relatando atos de assédio sexual. Numa relação pautada pela hierarquia, nessa relação professor e aluno, muitas vezes o docente ele pode utilizar dessa hierarquia para conseguir determinadas vantagens de natureza sexual. E a partir do momento em que ele exige, ele solicita alguma vantagem, isso é crime. Em determinados casos, a legislação entende, inclusive, que essas investidas, esses assédios, esses aliciamentos são considerados estupro de vulnerável, a depender da idade do adolescente ou da criança. Então, esse professor especificamente está sendo investigado tanto por assédio sexual contra essas crianças e adolescentes, mais adolescentes especificamente, e o crime de estupro de vulnerável. O segundo suspeito preso é um professor de 54 anos que dava aula em uma escolinha de futsal na zona sul de Natal. O homem é investigado por exploração sexual, produção, compartilhamento e armazenamento de cenas de nudez e abuso sexual infanto-juvenil. Durante o cumprimento do mandado, o homem foi preso em flagrante por armazenar cenas de nudez infanto-juvenil. Em relação a esse professor da escolinha de futsal, a investigação ela iniciou para apurar o crime de exploração sexual. Um crime que a gente pode imaginar que não acontece muito, é muito velado, mas não, acontece com bastante frequência na nossa cidade, só que de maneira velada. Hoje em dia a gente tem celular, todo mundo tem uma conta bancária, tem rede social, e aí muitas vezes o aliciador, ele se utiliza dessas ferramentas para explorar sexualmente crianças e adolescentes através dessas plataformas. E com esse professor, ele se utilizava também da sua docência ali como professor da escolinha de futsal para ter contato com esses adolescentes via rede social. Já o terceiro preso na operação foi um homem de 30 anos na zona norte de Natal, que está sendo investigado por sextorção, estupro virtual e armazenamento de cenas e abuso sexual infanto-juvenil. Durante o cumprimento da medida, o suspeito também foi preso em flagrante por armazenar cenas de nudez infanto-juvenil. Ele foi alvo de um mandado apenas de busca e apreensão, mas também durante o procedimento a gente identificou uma quantidade bastante relevante de cenas de nudez e abuso sexual infantil. Ele inclusive confessou que praticava esses atos com habitualidade. E em relação a esse terceiro alvo especificamente, tinha um componente das ameaças, das chantagens emocionais e psicológicas contra adolescentes e crianças. Ele agia também via rede social, Facebook, Instagram, WhatsApp, fazia um contato com crianças, se aproximava dessas crianças, passava a exigir determinados conteúdos e a partir do momento que a criança era convencida a encaminhar aquele tipo de conteúdo, ele passava a ameaçar. E aí todo tipo de ameaça, inclusive em determinados casos de ameaça de morte. Olha, se você não compartilhar novas fotografias comigo, eu vou publicar, eu vou denunciar, vou falar do seu nome, onde você mora, onde você estuda. Isso é uma tipologia que a gente tem enfrentado e que é muito importante que os pais acompanhem, realmente fiscalizem, olhem os celulares dos filhos,
tenham um controle parental sobre os aplicativos que seus filhos utilizem para evitar que esse tipo de ocorrência ocorra. A prisão do professor da rede estadual de ensino da Zona Norte é temporária. Com relação aos outros 2 alvos dessa operação, eles foram presos em flagrante e agora vão passar pela audiência de custódia e cabe ao juiz decidir se eles vão ou não continuar presos.